bem-vindos aqui para mais um vídeo, né, dessa sessão, onde nós estamos falando sobre termodinâmica, né, alguns conceitos aqui importantes, interessantes, no estudo, né, desse campo aí, então, tão importante dentro da física, né, que é a termodinâmica. No primeiro vídeo dessa sessão, nós falamos bastante aí sobre a temperatura, alguns conceitos envolvendo energia térmica, calor, temperatura, relacionar a temperatura, né, com, o grau de agitação das partículas, né, que compõem o meu sistema. E faltaram apenas alguns detalhes e alguns exemplos, podemos chamar de alguns exemplos, né, que são interessantes a gente ressaltar aqui, que inclusive estão relacionados com outras áreas do conhecimento, como a química, a física, a biologia, né? Então, assim, uma interface à ciência da natureza como um todo, e aí a gente consegue abordar aqui melhor. Então, quando a gente fala aqui, vamos aqui, né, relembrar aqui alguns conceitos importantes que nós vimos no primeiro vídeo dessa sessão, né? Como, por exemplo, o conceito de calor, que é energia térmica que é trocada, que está em trânsito ali entre os corpos, né, que compõem o meu sistema, motivados pela diferença de temperatura. Aqui nós temos, por exemplo, um corpo A que tem uma temperatura maior do que o corpo B. E essa energia, então, ela é trocada entre o corpo A e o corpo B até que nós tenhamos uma condição, né, satisfeita. Que condição é essa? Até que os corpos A e B, imaginando que eles são, que compõem aqui o meu sistema apenas, né, eles estão à mesma temperatura. Quando isso acontece, nós falamos que foi atingido ali o equilíbrio térmico, né? Cessa a transferência de energia porque os corpos eles estão agora à mesma temperatura, certo? Então esses são dois conceitos aqui importantes da gente ter aí bem consolidados, né? E uma coisa interessante da gente ressaltar aqui, um exemplo que a gente pode, dentro dessa introdução aqui ao estudo da termodinâmica, né? É falar um pouquinho sobre a regulação da temperatura corporal. O nosso corpo, ele tem mecanismos, né, de manter a temperatura num certo valor. A temperatura ótima, ou seja, uma temperatura em que o corpo ele funcione corretamente, né? E ele consegue, né, tem sensores na pele, por exemplo, que conseguem medir a temperatura externa, né, e através disso adotar o corpo, né, automaticamente, o sistema ali autônomo, né, ele consegue tomar algumas medidas, né, para impedir que você tenha uma diminuição na temperatura corporal ou um aumento na temperatura corporal, temperatura interna ali, que o corpo deve manter para funcionar corretamente, né? Então, se, por exemplo, nós tivermos um dia em que está uma temperatura alta, né, ou a exposição ali a alguma condição em que a temperatura está muito alta, que o corpo vai fazer? Basicamente, o sistema que controla isso obviamente, ali nós estamos falando do nosso sistema associado ao nosso sistema nervoso, né, o cérebro, particularmente ali o hipotálamo, né, é que vai gerenciar essa condição, né, do nosso corpo. Nós somos seres, falando aqui dos seres humanos, nós somos seres homeotérmicos, né? Então, o nosso corpo, como já disse aqui anteriormente, ele necessita estar com uma determinada temperatura para que ele funcione bem, funcione corretamente. Então, se eu tiver uma condição como essa, né, um dia em que, ou uma condição de exposição a temperaturas altas, o que o corpo vai fazer? Ele vai mandar informações, né, para as glândulas ali sudoríparas, né, para que você tenha uma transpiração maior. E esse processo de transpiração é para que quando esse líquido, né, o suor ali, ele evapore, ele leve, né, ele propicie, né, uma troca de energia com o meio externo. E aí você dá condições ali para que o corpo não aumente a temperatura interna, certo? Outra coisa que acontece também, outro mecanismo que o corpo utiliza também, é que os vasos sanguíneos, né, os capilares mais periféricos, né, eles são dilatados. Essa informação é mandada, então, para que eles se dilatem. Por quê? Ao se dilatarem, eu vou ter um maior fluxo sanguíneo ali nas regiões nas camadas mais externas, né? E aí
Com isso, também eu vou ter uma maior troca de energia com o meio externo, favorecendo a manutenção da temperatura naquele patamar, ou seja, vai impedir que essa temperatura aumente acima do que é ali desejado. E também a questão do metabolismo. Se a gente pode até perceber isso quando, por exemplo, você come algo muito pesado, uma feijoada, né? Um dia aí que está uma temperatura muito alta e tal, a gente não só a feijoada, mas algum prato assim que a gente sabe que vai pesar ali, né? O nosso metabolismo ele é desacelerado devido a essa questão da temperatura, né? Para poder gerenciar essa questão da temperatura. Por quê? Porque o metabolismo acelerado, as reações envolvidas ali, elas ocasionam liberação de energia térmica também. Então, se eu tiver uma maior liberação de energia térmica, isso vai contribuir, né, para um aumento da temperatura corporal interna. Então, é por isso que é comum, quando você come algo assim pesado em dias quentes, você sentir uma moleza, né, uma leseira ali, você ficar no sonolento. Por quê? Porque o seu metabolismo ele está desacelerado, né? Não porque uma condição associada à comida ali no caso, mas sim uma associada a essa questão da manutenção da temperatura corporal, certo? E o contrário também é verdade, né? Quando a temperatura está baixa, para impedir que a temperatura do corpo então ela reduza abaixo desse patamar ideal, o que o corpo faz? Ele manda, né, aí através dos controles, né, através do cérebro, do centro nervoso ali, do centro de temperatura do hipotálamo, né? Ele é estimulado então e ele manda as seguintes informações para o corpo. Por exemplo, para que haja contrações musculares, né? E aquele tremor que a gente sente, né? O corpo tremendo ali, nada mais é do que o corpo reagindo para que a temperatura interna ela se mantenha constante, porque esse tremor, essa agitação, essas contrações musculares, elas resultam também na liberação de energia térmica, né? E outra condição que o corpo impõe é que os capilares, né, esses vasos mais externos, eles se contraem, né? Então eu tenho uma vasoconstrição ali, obviamente isso vai diminuir as probabilidades de troca de energia com o meio externo. A gente consegue perceber isso que em dias frios, né, e vem a nossa maneira usual de dizer, ou seja, em dias em que a temperatura está mais baixa ou condições que você está assim numa câmara fria, por exemplo, os nossas terminações, né, os nossos dedos e os lábios, às vezes, dependendo da cor da pessoa ali, eles ficam arroxeados, né? Vão ficar mais. Por quê? Porque tá passando menos sangue ali nessas regiões periféricas. E aí você consegue, inclusive, perceber isso. No meu caso, que sou muito branco, aí isso é mais perceptível ainda. Assim como também quando eu tenho a situação inversa, né? Quando a temperatura está muito alta e ali está fazendo atividade física e tal, está, né, contribuindo para aquele, já que você estava trabalhando muito com os músculos, aumentar ali a temperatura interna, a gente percebe que a pele vai ficar rosada, avermelhada, né? E isso também é um indício ali, algo visível, né, em relação a essas dilatações capilares e a passagem de sangue naquelas regiões mais periféricas, certo? Interessante observar também o seguinte, né? Que quando você tem, igual foi falado, né, essa questão onde o corpo está ali para controlar a temperatura, para impedir que ela aumente, fazendo com que a gente transpire mais, então eu estou perdendo líquido, né? Consequentemente, tem que se preocupar, né, em repor isso, né? Não, obviamente que não só nessa condição, né? A gente tem que sempre estar tomando água aí, mas ressaltando nessa condição extrema aí a reposição ela é importante, né? Outra questão ainda antes aqui, só que é interessante a gente pensar, é em relação à febre, né? Porque quando a gente tem febre, o que está acontecendo ali? O seu corpo, né, através do hipotálamo ali, ele automaticamente eleva a temperatura, né? A temperatura, ao invés de ter que ficar ali em torno dos 37 graus, 36,5, 37,5, 37, ele aumenta esse limite, né? Automaticamente. E aí o corpo vai trabalhar para que você atinja uma temperatura mais alta, né? Então reverte tudo isso aqui que a gente estava dizendo. É claro que a febre ela vai ser ali associada, provavelmente, né? Claro que aí é o médico que vai diagnosticar isso,
alguma infecção, algum problema ali que o seu corpo está indicando, né, através daquilo. Mas a febre, que muitas vezes é vista como algo ruim, que a gente quer cortar logo, ela também tem importância do ponto de vista de ajudar o sistema imunológico. Então, são liberadas substâncias, né, na corrente sanguínea ali da pessoa para que o organismo reaja àquilo que está errado, né, aquela infecção, as bactérias, vírus, alguma coisa, né, algo ali no seu organismo que não está bem, que o sistema imunológico trabalhe de forma mais efetiva para né, resolver esse problema. É claro que também, né, ninguém pode ficar com febre durante muito tempo, né, porque isso acaba afetando o organismo ali e aí é claro que o médico ali é quem vai indicar o que deve ser feito em cada um dos casos, né? Mas é só para chamar a atenção que a febre, ela não é só ali um sinal, né, do corpo que algo não está bem, mas é também uma resposta, né, imunológica àquilo que não está bem, né? Esse eu achei interessante trazer aqui nesse vídeo também. Algo que a gente pode pensar, retomando o que foi falado na aula passada, né, das sensações, né, de frio, calor, né, o que a gente fala assim, que na verdade está relacionado à temperatura alta, temperatura baixa, e assim por diante. A sensação térmica, onde entra outros fatores, como a vento, umidade, etc., né? Aí a gente pode pensar aqui algumas coisas, né, e ver algumas afirmativas, até que ponto que elas são verdadeiras, são mitos ou não, né? Por exemplo, né, agasalhos, cobertores, eles nos aquecem, né? É esse que é o papel. A gente veste uma blusa para ela nos aquecer. Na verdade, não, né? Na verdade, esses agasalhos, cobertores, etc., eles estão atuando ali como isolantes térmicos, né? Ou seja, dificultando as trocas entre o meu corpo, né, e o ambiente externo, né? A temperatura ali está baixa, então como é que eu posso dificultar essas trocas? E a gente vai utilizar roupas, né, agasalhos, cobertores ali para dificultar essas trocas. Fechar ali as casas, né, as janelas, portas e tudo, as aberturas, para minimizar essas trocas também. A gente fala, eu vou fechar a janela para o frio não entrar. Tem até um comercial antigo da Pernambucanas que falava isso, foi abordado no Enem, inclusive essa questão. Não é isso, né, mas é para impedir ali que eu tenha essas trocas de energia do meio interno com o externo, né? E aí não o frio entrar como lá estava colocando, né? No inverno realmente sentimos mais fome? Isso está relacionado até com o que eu disse agora há pouco sobre o metabolismo, né? Se vocês têm ali, pensando no inverno, com dias mais frios, etc., o seu corpo terá uma necessidade energética maior, né? É necessário, então, um consumo maior ali para que consiga manter a temperatura, né? A temperatura corporal ali dentro daquele limite ideal. Claro que se você vai ter uma demanda energética maior, necessariamente, né, você vai sentir mais fome, né? Mesmo que a gente tenha reservas, mas você vai sentir mais fome. Então não é um mito aqui dizer que quando você está no inverno, em dias frios e tal, você sinta um pouco mais de fome devido a uma demanda maior de energia, né? Em um ambiente, em um mesmo ambiente, aqui entendendo que né, que eu tenho ali uma situação de equilíbrio térmico, né? Os objetos metálicos estão a temperatura menor. Isso é um mito, né? Não é verdade. O que acontece é que esses objetos metálicos, como por exemplo ali a maçaneta de uma porta, né? Entendendo aqui que todos os corpos estão à mesma temperatura, uma vez que se trata de uma situação de equilíbrio térmico, aquela maçaneta da porta, ali, as partes metálicas de outros objetos e tal, nos provocam às vezes a sensação de estar a uma temperatura menor, porque na verdade eles são bons condutores, né? Então, quando eu coloco a minha mão, por ser um material bom condutor, eu tenho uma maior transferência de energia e aí eu tenho a sensação de frio. Então, novamente, a sensação, né? E aí você acaba entendendo ali, a gente acaba tendo essa conclusão equivocada que a temperatura estava menor em relação aos demais objetos ali, mas isso não é verdade. E é provocado aí justamente devido ao fato do objeto ali metálico, né, ele ser também um bom condutor de calor, né? Para finalizar aqui, algo que também é interessante, né, relacionado com temperatura,
é o estudo aí da astrofísica, né, do pessoal que trabalha aí, investiga muito sobre os corpos celestes, particularmente as estrelas, né? Então eles conseguiram perceber o seguinte, que existe uma ligação entre a cor da estrela, né, e quando você analisa o espectro ali, claro, né, os máximos ali é, de emissão, absorção, e a temperatura. Então, você tem relações, relacionando, por exemplo, com a radiação de corpo negro, né, que é algo que a gente, quem não viu aí uma hora, né, com certeza vai estudar. Você consegue, e claro, com outras comprovações também, né, você consegue estabelecer essa relação. Então, aquelas estrelas que estão a temperatura mais baixa, aqui 2.000, 3.000 Kelvin, né? Elas têm um máximo aqui próximo ali do vermelho, né? Do laranjado, do vermelho. Ou até mesmo elas emitem muito na faixa do infravermelho, que aí não está na faixa do visível, né? Mas você tem um bom deslocamento ali para o infravermelho, para o vermelho, e são essas que estão a temperatura mais baixa, né? Agora, aquelas que estão a temperatura aí um pouco maior, em torno de 5.800, 6.000 Kelvin, né? Aí já está mais deslocado ali para a faixa central do espectro, ali para o amarelo, mas, né? Nessa faixa aqui que a gente está vendo na nossa imagem. E o Sol é um exemplo disso também, né? A nossa estrela do nosso sistema aqui, ela está nessa faixa, né? Por isso, talvez, até mesmo essa imagem que eu peguei, trouxe aqui esse exemplar para a gente. E aquelas estrelas mais quentes, né? Aqui veja que o exemplar que a gente tem em 18.000 Kelvin, e aí a faixa de emissão já está lá para o azul e até acima, né? Aí não está no visível, então a gente precisaria de instrumentos aqui específicos, no caso, para observar também para a faixa do ultravioleta, né? Mas o que eu quero trazer mais aqui nessa imagem, ressaltar nessa imagem, é essa relação entre a cor, né, aqui das estrelas e também a temperatura. Então, indo para o azul, nós temos as temperaturas mais altas, né? Indo para o vermelho, né, a gente tem as temperaturas mais baixas, ok? É isso que eu queria passar aqui nessa aula, né? Que eu queria nesse vídeo aqui trazer para vocês, complementando até aquilo que nós vimos no primeiro vídeo, né? Dessa parte aí introdutória dos estudos da termodinâmica, né? Falando de temperatura, de escalas termométricas e também de outras implicações, aplicações relacionadas à temperatura, ao calor, energia térmica e assim por diante. Então, até um próximo vídeo na continuidade aí dos nossos estudos.